Superliga. Aos que já conhecem a Superliga dos anos anteriores, sejam bem-vindos de volta. Aos que estão aqui pela primeira vez, sejam bem-vindos. Aqui vocês vão encontrar um ambiente muito agradável para vocês que querem fazer cirurgia, né? Afinal de contas, é a Superliga de Cirurgia. Para quem não conhece, né, a Superliga de Cirurgia ela foi criada para integrar todas as ligas de cirurgia que temos aqui na nossa região. Então, são 14 ligas hoje de 6 faculdades diferentes, PUC, Unicamp, São Leopoldo, Rio Claro, Anhembi Morumbi de Piracicaba, e várias ligas, cirurgia do trauma, cirurgia do aparelho digestivo, cirurgia plástica, cirurgia vascular, e tantas outras ligas que podem até se juntar aqui a nós. Basta que entre em contato lá com o Departamento Científico da Sociedade de Medicina, cientifico@smcc.com.br, que a gente faz a inclusão de quem quiser. Para quem não conhece, a dinâmica da Superliga são encontros periódicos. Esse é o primeiro encontro do ano. Tivemos aí um pouquinho de dificuldade de iniciar as atividades neste ano por conta de atrasos mesmo na questão de troca dos ligantes, né? Algumas ligas fizeram a troca dos seus ligantes no começo do ano, e estamos começando hoje, então, com a primeira apresentação. E o certificado de participação na Superliga, ele é uma questão de mérito, né? Na cirurgia, todo o aprendizado, tudo é baseado em mérito. E aí, o mérito a gente fala que é 2/3 de presença nos encontros. Esse ano está programando 5 ou 6 encontros, então tem que ter 65% de frequência mínima para levar um certificado que tem a chancela não só da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas, mas como do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, capítulo de São Paulo, que também apoia aqui a Superliga de Cirurgia. Lá na SMCC temos outras Superligas, para quem se interessar, Superliga de Clínica, Superliga de Oftalmo, acho que a de Neuro também já funcionou, e quem quiser que a sua liga forme uma Superliga, juntando com outras ligas, também basta se inscrever lá para a Sociedade de Medicina, que a gente ensina o caminho aí para juntar todo mundo, tá? Então, eu dou as boas-vindas para vocês. Vocês viram nos vídeos, para quem já estava aqui, a estrutura que a Sociedade de Medicina e Cirurgia oferece aos seus associados. Eu queria só colocar para vocês que essa estrutura também está à disposição de vocês, alunos, né? Tem a categoria de sócios acadêmicos, ela tem um custo muito inferior ao sócio efetivo, né? Pode estar se perguntando, mas qual que é a vantagem, então, de ser sócio? Tem toda essa estrutura, tanto da parte de eventos científicos, que são realizados geralmente aqui na sede social, que é no centro de Campinas, quanto a parte social, que tem um clube de campo, que também é um centro de eventos. Podem fazer encontros de turma, podem fazer campeonatos, jogos, futebol, tênis, podem aproveitar o clube, enfim. Toda a estrutura, pode até fazer casamento lá, se alguém estiver interessado em casar, tá? Mas eu vou chamar a atenção de vocês agora para um outro evento que a Sociedade de Medicina promove, e já fica aqui um convite para vocês. Aqui eu estou projetando para vocês o site festadodiadomédico.com.br. Talvez vocês ainda não tenham ouvido dizer, né, principalmente os mais novos, e também porque por 2 anos nós não realizamos esse evento por conta da pandemia. Mas agora, graças a Deus, a situação está melhor e a gente já pode planejar aí uma grande festa para a celebração dos profissionais de saúde, que foram os grandes heróis, os grandes batalhadores da pandemia. Então, essa festa, chamada Festa do Dia do Médico, ela já ocorre há vários anos. A Sociedade de Medicina é bem tradicional nisso, e ela foi se tornando hoje talvez a maior festa do Dia do Médico do estado de São Paulo, acho que com certeza, talvez do Brasil, tá? Então, ela vai ser feita dia 8 de outubro, porque dia 18 a gente foi trocando as datas, né? 2020, né? Era para ter sido para acontecer, não deu certo, foi para 21, não deu certo, veio para 22, mas aí o hotel já tinha as reservas lá do Centro de Convenções feitas no dia 18, a gente acabou pegando a data do dia 8 de outubro, tá? Vai ser lá no Royal Palm Hall, Campinas. E quando eu falo que é festão mesmo, né? Talvez vocês que nunca foram não sabem,
mas assim, todos os seus professores, todos os seus colegas mais velhos vão estar lá, tá? A gente já iniciou a pré-venda dessa festa com 700 lugares, os 650 já foram vendidos, a gente ampliou para 900, tá? Então é festão mesmo, festa incrível. Nesse site você pode comprar o seu ingresso, tá? Tem aqui um botãozinho para entrar no grupo de WhatsApp para ter acesso às informações, tirar dúvida. O que tem nessa festa? Ela começa com um coquetel, tá? Servido ali no foyer do Royal Palm Hall. Se vocês não conhecem o Royal Palm Hall, é a maior casa de eventos aqui de toda a região, talvez do interior, tá? Vai ter um jantar, tá? E a gente tem várias atrações durante a festa. Os Los Vitrolas é uma banda que toca ao vivo uma pegada de rock mais clássico, alguns hits aí do passado, então a gente começa com uma pegada mais flashback e tal, principalmente o pessoal mais velho curtir dançar um pouco. Tem o jantar, e aí a gente faz um show, né? Por vários anos fizemos shows dos Beatles, do Bon Jovi, do Queen, e esse ano a atração é o Rodrigo Teaser. Para quem não conhece, Rodrigo Teaser é o maior cover do Michael Jackson, é reconhecido pela Sony Music, é reconhecido pela família do Michael Jackson, está com shows em Nova York, em Dubai, e vai fazer uma palhinha aí para a gente durante o nosso show, nossa festa do Dia do Médico. Passado o show, que vai rolar ali mais ou menos meia-noite e pouco, a gente entra numa balada com DJ, e aí música eletrônica comendo, e chegando até o sertanejo universitário para o pessoal mais jovem, que são vocês aqui. A gente faz uma festa para agradar várias gerações, né? Desde os mais velhos até os mais novos. Se só isso não é o suficiente, é uma festa open bar, daquelas também de tomar cuidado, porque vai ter espumante, vinho, cerveja, dois ou três tipos de uísque 12 anos, vai ter um bar com drinks fazendo ali na hora, aqueles performáticos, né, aqueles bartenders performáticos, e como o pessoal mais novo gosta de chopada, vai ter chopada também dentro da festa. Então é uma festa daquelas, né, a gente colocou aqui, ó, se beber não dirija, já garante o Uber, a gente vai ter inclusive hospedagem lá no hotel, quem quiser dormir por lá vai ter um desconto para quem estiver na festa, tá? Então aqui estão os valores, tá? Já está, como eu disse, já está bombando, e eu convido vocês a participar, inclusive já rola, assim, entre os mais velhos, uma saudável competição de qual faculdade leva mais gente lá dentro. Então, somente entre PUC e Unicamp, que tem mais egressos, e a São Leopoldo agora chegando, né, já pode fazer as mesas ali, as turminhas reunir, e acaba virando um grande encontro de turmas. Então é muito bacana a festa, tá? Aqui embaixo, só para dar crédito aos patrocinadores do evento por enquanto, estamos agregando cada vez mais, né? E fica aí o convite para vocês entrarem e curtirem essa festa, ok? Bom, mas vamos falar então de ciência, né? Estamos aqui para aprender um pouco mais sobre cirurgia. O DNA da Superliga é prover para vocês, ligantes das diferentes ligas cirúrgicas, temas que muitas vezes vocês não vão encontrar no programa de vocês, da liga de vocês ou da faculdade de vocês, do programa de graduação. Então essa é a ideia, que a gente possa apresentar para vocês algo diferente, tá? E como vocês sabem, principalmente os mais velhos, nós fazemos uma votação sempre bem democrática, e aí os presidentes atuais das ligas cirúrgicas todas, que estão reunidos no grupo, escolheram os principais temas, acho que tinha uns 20 ou 25 temas lá disponíveis para votar, e o tema de hoje foi o mais votado. Então, para mim é uma honra já começar com o tema mais votado aqui para vocês e apresentar o nosso palestrante. Antes disso, estou vendo aí o professor Rogério Fortunato, que entrou. Rogério, quer falar um oi para todo mundo aqui? Boa noite a todos aí, obrigado pela presença. Acho que Campinas aí está se solidificando aí como uma cidade importante e metropolitana aí, realmente atravessando aí a barreira, não só Campinas, né, mas toda a região. E Marcelo, parabéns pela organização, Renato, pelo aceite do convite aí, obrigado, né, em nome de todos os alunos aí. Acho que com a quebra da patente da Surgical, o Bruno Zilberstein falou que agora são deixar claro aí para os alunos que até eles se formarem, isso vai estar muito mais barato, mais factível, e eles vão pegar a residência com o robô. Então, o Renato é uma referência regional, se não nacional, da videocirurgia e da minimamente invasiva. Eu acho que vocês têm que aproveitar bastante, fazer pergunta, porque é uma aula que nem as faculdades sabem aonde inserir no currículo da matriz curricular padrão.
Então, obrigado, Renato, aí mais uma vez. Marcelo, parabéns. Vamos lá, que a ciência nos aguarda. Valeu. Isso Boa aula, aí. Renato. E aí, fazendo aqui a apresentação do nosso palestrante de hoje, é um prazer enorme ter o professor Dr. Renato Nardi Pedro. Renato participou ativamente da minha formação, eu lembro nos meus R-, ele me ensinando lá na Unicamp. O Renato colocou aqui para a gente para apresentar, ele é graduado pela PUC, formado em residência em urologia na Unicamp, fellow de cirurgia minimamente invasiva na Universidade de Minnesota, coordenador do Centro de Treinamento e Simulação em Cirurgia da São Leopoldo Mandic e um grande amigo meu, do Rogério, né? E um grande professor, um baita professor que vocês vão ter a oportunidade, que quem não conhece, de ver o nível da aula do Renato aqui. E esse tema de hoje, intrigante, o Renato adora, sei que ele ficou super empolgado, que é a cirurgia robótica. É um tema mais votado, disparado entre todos aqui que a gente pesquisou. E onde estamos, para onde vamos, é a pergunta que todo mundo se faz. Nós três aqui que estamos na tela de vocês, nós vivemos a transição, né, da cirurgia aberta para a cirurgia videolaparoscópica. Se dizia muita coisa, vai dar certo, não vai dar certo, vai ser obrigatório, não vai? E a cirurgia laparoscópica, minimamente invasiva, se desenvolveu, ela tem nicho específico, a cirurgia aberta não desapareceu, e a robótica, acredito que será a mesma coisa, mas com outro grau. Então, Renato, vou passar a bola para você, sinta-se em casa, estamos agora com quase 140 participantes. Deixa eu deixar avisado aqui para todo mundo, no final da aula, eu vou projetar aqui, vou mandar no chat e depois eu projeto um link para a lista de presença, tá? Lá vocês vão colocar a liga que vocês fazem parte, se for mais de uma, assinala mais de uma, e eu vou mandar essa lista para todas as ligas lá no grupo e para a Sociedade de Medicina, onde vai acontecer o controle da presença de vocês, para ter o certificado, eu repito, 65%, né, 2/3 de frequência. Então, Renato, sinta-se em casa, 140 alunos loucos, 140 agora, hein? Loucos para ouvir o que você tem a dizer para a gente. Fechou. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite. Marcelo, um grande amigo mesmo. Conheci ele lá na Unicamp em 2000, quando eu entrei na Unicamp, no finalzinho de 2001. E desde então já percebi esse brilho aí no gerenciamento das coisas, viu? Você está de parabéns, viu? Porque realmente não é fácil ficar nos bastidores aqui. Não é só chegar às 7h30 da noite e começar a falar, não. Isso daí realmente tem que ter um gerenciamento de pessoas, precisa ter dom. E parabéns. E o Rogério, um grande amigo também, conhecemos lá desde a época do AMI, de operar junto, com vários bate-papos lá na sala dos médicos esperando cirurgia, depois aqui na faculdade. Um prazer sempre conversar com vocês aí, né? Eu vou compartilhar a tela aqui. Vamos ver se vai dar certo. Vocês estão vendo minha tela compartilhada? Tranquilo, mas ela não está indo na apresentação. Põe aí. Agora vai. Vou tirar aí aqui a legenda. Prontinho. Show. Ótimo. Então é o seguinte, pessoal, para todo mundo que está vendo a Superliga, hoje a gente vai falar sobre cirurgia robótica. Cirurgia robótica, todo mundo fica com essa vontade, essa curiosidade de entender um pouquinho, de querer fazer, mas sempre antes de começar a falar dela, eu acho que o mais importante aqui é entender que existem degraus, camadas de conhecimento que a gente vai ter que ter, que a gente vai ter que preencher durante a nossa caminhada. E isso não sou eu que estou dizendo, porque eu gosto de ser professor, porque eu gosto da academia, isso é necessidade, porque é assim que se aprende. Então, para você aplicar uma tecnologia, você tem que saber as bases aonde essa tecnologia está fundamentada. Então, eu coloquei o seguinte, onde a gente está em cirurgia robótica, como a gente chegou até aqui e como que a gente faz para treinar e aprender, certo? Então, é isso que a gente vai dizer. Então, primeira coisa, o que é robô? Robô, se a gente for quebrar isso aí como definição, é um sistema computadorizado que é capaz de interagir, fazer uma tarefa que um comandante, né, comande, mande, ordene, né? E dessa maneira, o robô vai cumprir uma função. Só que ele não precisa parar aí.
ele pode interagir com o meio, ele pode te dar feedback de como aquilo pode ser melhor, ele pode te dar informações que ajudem a você a melhorar o teu desempenho. Então, o robô aqui na área cirúrgica, quando a gente pega essa definição, ele entra redondinho, ele entra porque, imagina você passar para alguém a execução de uma tarefa, sob controle, sem fadiga, e esse alguém, essa coisa, te dá um feedback de resistências, de tudo mais, e como que você pode usar esses dados absolutos para melhorar a tua performance. Então, assim, como que começou o robô? O robô, na verdade, começou há muito tempo atrás, começou em 89, lá na Califórnia, nos Estados Unidos, quando teve uma necessidade, obviamente, do exército americano de entender se era possível socorrer um soldado, por exemplo, no campo de batalha, sabendo daquelas condições do Golden Hour, onde o cara, do Damage Control. Então, aqui vocês da Liga Cirurgia já ouviram falar no Damage Control, né? É a hora que você precisa atuar para o cara não morrer com falta de oxigênio, não morrer hipovolêmico. Então, nessa Golden Hour, lá no campo de batalha, tinha que ter alguém fazendo algum tipo de atuação. E não existia essa possibilidade de alguém ser um médico lá, um tutor na hora. Então, será que dá para fazer isso de uma maneira remota? E foi aí que surgiu a necessidade de se aplicar ciência em fazer procedimentos cirúrgicos à distância. Então, o robô veio daí, pessoal. O robô que a gente usa hoje no centro cirúrgico veio da necessidade óbvia militar, né? Começou nessa Computer Motion, e essa Computer Motion fez um monte de robô até 98. Então, tem esse Aesop até o Zeus, todo mundo ouviu falar. Então, assim, falando desse Aesop, o que era isso? Somente uma câmera, que era controlada aqui nessa figurinha aqui do meio, onde está meu mouse, está mostrando, é uma câmera que era controlada primeiro por um pedal, depois por comando de voz, né? E só tirava a necessidade de ter um outro cirurgião segurando a câmera para um operar. Então, era uma cirurgia laparoscópica que também estava começando aí, em 93, 90, né? Tirando a necessidade de uma pessoa estar ali segurando a câmera. Ou seja, era um cirurgião dando um comando por um braço e o braço ia fazendo as coisas, né? Isso foi evoluindo, o pessoal falou, peraí, se eu posso ter um braço para a câmera, por que não posso ter outros 2 braços me ajudando a afastar? Aí veio o Zeus. Os Zeus são 3 braços independentes, um da câmera e 2 do próprio robô, que você também pode, com o joystick, comandar. Se o robô segura um pouquinho mais para cá, segura um pouquinho mais para lá. E aí, uma cirurgia foi feita, uma laqueadura, lá na Cleveland Clinic. Isso daí foi mais ou menos em 98. Então, foi feita uma cirurgia inteiramente robótica pelo Zeus, que era da Computer Motion, né? Nesse meio do caminho, a Intuitive Surgical estava nascendo, e ela fez um LENI, que é uma abreviatura de Leonardo da Vinci, né? Porque ela estava querendo replicar realmente a anatomia, principalmente das funções manuais. Ela via que o Zeus tinha algumas coisas algumas limitações de movimento. E depois foi evoluindo dos protótipos da Intuitive. Então, aqui você vê, em 97, a questão da telecirurgia aconteceu mesmo. Então, um francês nos Estados Unidos, em Nova York, operou a vesícula de um paciente no hospital de Strasbourg, na França. Isso foi em 97. Fez a cirurgia em 52 minutos, não teve problema nenhum, né? Então, a Computer Motion estava voando, e a Intuitive começou a desenvolver, e ela teve uma sacada em 98, pessoal, que é essa aqui da foto, a função do punho robótico. Porque, olha só, o primeiro quadrinho aqui, onde vocês estão vendo preto e branco, essas são as pinças do Zeus. Então, são pinças rígidas, né? Que tem pouca flexura. Então, fica aquela questão igual da laparoscópica, é difícil de você ordenar o movimento de báscula, a profundidade, coisa que é intuitiva. Em 98, ela falou o seguinte, descobrimos, eureka, tá aqui, conseguimos testar um punho robótico. O
que tem as mesmas funções e articulações da nossa própria mão. Por isso que vem o nome Intuitive, porque o movimento, que é o movimento da laparoscopia, é contra-intuitivo. E o movimento do braço é intuitivo. Aí vem o nome da plataforma robótica de hoje. Então, o punho robótico aqui, isso é na minha opinião, e óbvio, baseado em leitura, foi o pulo do gato, foi o que fez a Intuitive adquirir, em 2003, a Computer Motion, porque não só ela entendeu a mecânica, como ela não parou de evoluir. Em 2000, para vocês terem uma ideia, 2000, a gente começou a ter o FDA falando o seguinte, olha, vale a pena, eu vou aprovar essa nova tecnologia e vamos começar a operar em humanos nos Estados Unidos. Até aqui, as únicas vendas dos primeiros modelos da Intuitive eram na França, era na Europa, França, Bélgica, Alemanha. Então, só em 2000 é que começou a ser comercializado nos Estados Unidos. Olha só. E olha esse gráfico aqui embaixo, pessoal. Quando foi 2000, o FDA falou, ok, a gente está hoje na 5ª geração de robô. Na 5ª geração de robô. Esses robôs aqui, 2017, esse é o XI, tem aqui em Campinas, no Veracruz, tem em São Paulo. Então, assim, pulverizou a venda. E não teve outra saída a não ser uma junção, né? Na verdade, a Intuitive foi lá e falou para a Computer Motion, ou você entra na nossa, ou você desaparece. Não só ela entrou na nossa, né? A Intuitive comprou, como o Zeus foi desmontado. Nunca mais se falou no Zeus. E agora só realmente no Da Vinci, né? Então, assim, como que a gente usa o robô em cirurgia? Então, aqui é o seguinte, esse slide é meio conturbado, mas a sala cirúrgica robótica, e aqui é um viés que a gente vai ver ali na frente, é meio conturbada mesmo. Porque é o seguinte, o cirurgião, ele opera um console. O que é isso? O cirurgião senta numa torre de comando e nessa torre de comando ele envia os comandos, envia as ordens, envia a mecânica do movimento a um braço robótico. Então, aqui onde está esse desenho é onde vai sentar o cirurgião. O cirurgião senta no console, usa os joysticks que têm os movimentos todos manuais que vão ser reproduzidos lá na pinça do robô, e as pinças do robô estão no paciente como se fossem portais laparoscópicos. Então, você faz cirurgia laparoscópica, olha aí que interessante, você fez antisepsia, você colocou campo estéreo, você fez incisão, você fez pnião peritônio, ou seja, insuflou gás no abdômen do paciente, você colocou os portais, você trouxe os braços do robô, colocou o robô, que a gente chama docar, colocamos o robô em posição, e aí a gente vai para o console operar. E fica, obviamente, um auxiliar ali, né? Então, tem o console, tem a mesa do robô, e tem uma plataforma de vídeo para quem está auxiliando a cirurgia ficar olhando, que é a torre de vídeo, e, obviamente, o cirurgião, e agora com a Intuitive tomando as rédeas da tecnologia, colocaram 2 câmeras em vez de uma. Então, além de você ter uma câmera de alta definição, você tem uma outra câmera que junta com software e faz uma imagem com profundidade. Então, o cara que está olhando aqui, operando, ele vê uma imagem com profundidade, 3 dimensões. Isso a laparoscopia não trazia até esse ponto. Então, está aqui, aqui está bem claro. Um cirurgião sentado, tranquilo, aqui ele não precisa estar estéreo, não precisa estar de luva, lógico, ele está comandando um joystick. Agora, o indivíduo que está lá atrás, na mesa, do lado do paciente, esse está no campo estéreo, esse precisa seguir todas as regras da cirurgia asséptica. Esse cria o movimento e esse reproduz o movimento. Está aqui, isso daqui é o robô de 3 braços, esse é o S. É o robô que eu fiz meu treinamento em 2006, quando eu estava em Minnesota. 2006, esse robô aqui hoje, eu acho que nem mais para operar treinamento animal existe, porque a tecnologia evoluiu muito. Esse aqui é o S, e hoje a gente está no XI. Então, a gente está estou falando da primeira geração, a gente está na 4ª, né? Então, aqui é a visão do console. Então, imagine você apoia a sua testa aqui, num colchãozinho, tem aqui uma imagem 3D,
apoia o seu cotovelo nessa área que é toda cheia de amortecimento, encaixa seus dedos no joystick e fica operando com a imagem laparoscópica, né? Então, aqui é uma visão, exatamente como eu disse, a imagem que você tem em 3D, sua mão no joystick, e esse joystick tem função de abrir e fechar, certo? Você abre e fecha a ponta da pinça nesse movimento, de ir para frente, para trás, de um lado para o outro, e a báscula, norte, sul, leste, oeste. Então, você tem todos os movimentos que você teria. Por exemplo, imagine você na sua casa aí cortando um bife. É a mesma coisa que você consegue fazer aqui. Então, você tem toda essa janela de movimento, né? Aqui um pormenor do joystick, que eu acabei de falar, abrir e fechar. Você roda, você tem esse movimento da mão, esse movimento da mão. Tem esse movimento do punho nessa articulação, tem esse movimento do punho nessa articulação, ou seja, a gente tem, às vezes, até mais mobilidade e controle do que a gente teria na vida real. E lembrar que as duas mãos são assim. E outra, você, aqui no robô, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas ele ajuda a tirar tremor, melhorar a qualidade, melhorar destreza. Se você faz um movimento brusco aqui, você pode usar um filtro para esse movimento brusco ser cortado em 5 vezes. Então, você faz um grande movimento aqui, chega um movimentinho assim lá no paciente. Então, você melhora, você fica ambidestro. Então, assim, realmente é uma ferramenta que veio para aprimorar muito a destreza manual. Então, veja aqui todas essas imagens mostrando como que é a repercussão na ponta da pinça do estado da tua mão. É exatamente igual. Mas por que realmente a gente usa o robô? Então, como a gente estava falando, tem realmente vantagem em usar? Primeira coisa, a resposta é, tem vantagem sim, principalmente na questão de técnica. Você consegue fazer cirurgias grandes, fazer cirurgias com acesso bem difícil, com uma visão, geralmente quando você está na cirurgia aberta, você tem uma visão para baixo e nem sempre você consegue ter uma visão de outros ângulos. O robô te possibilita você, por exemplo, chegar em áreas visualmente com a câmera que você nunca conseguiria numa cirurgia aberta ou laparoscópica. Então, a técnica fica mais apurada na cirurgia robótica. Eu faço cirurgias grandes com uma incisão menor. Eu tenho maior precisão, maior detalhe. Por quê? Porque eu tenho imagem de alta definição, eu tenho aumento da imagem. Então, tem coisas que a gente não consegue ver ao olho nu, que quando a gente aumenta a imagem e mantém a definição da mesma, a gente vê com detalhes. Isso, às vezes, até dá um pouco de sensação ruim, porque quando a gente está fazendo uma dissecção e um vasinho sangra, dá uma impressão que o sangramento é grande, porque a gente está ampliado, mas é aquele vasinho que se sangrasse, se você estivesse fazendo uma cirurgia convencional, que você não ia nem se preocupar. Na robótica, você tem que acostumar um pouquinho, porque você está perto do vaso. Então, às vezes, até dá uma sensação de, opa, deve ser grande. Não, não é, né? Então, você tem amplitudes de movimentos da mão e ângulos de entrada da câmera que, às vezes, você não tem numa cirurgia convencional. Certo? Além disso, eu preciso de menos gente no campo operatório. Bom, por quê? Porque eu tenho 4 braços hoje. Eu tenho a câmera e 3 braços. Então, tem um braço que eu só coloco, por exemplo, uma cirurgia urológica clássica, eu coloco um braço, todas as alças eu trago para trás e deixo a bexiga e a próstata, por exemplo, sem aquelas alças caindo em cima, né? Ou um flap de peritônio que está entrando na frente, eu ponho uma mãozinha. Antes eu precisava de alguém segurando. Hoje eu coloco um braço do robô. Além de ter menos gente, menos manpower, eu tenho menos fadiga, né? Então, isso, se você usa menos gente, se você tem uma destreza maior, às vezes você consegue ter ângulos que facilitam a cirurgia, você pode estar falando em economia de custo. Então, aqui, será que a gente pode falar em economia de custo quando faz cirurgia robótica? Pode. Se você está falando em tempo operatório, tempo de internação e número de pessoas que estariam no intraoperatório com você, isso tudo é reduzido, provado, isso daí é economia de custo. Outra vantagem é que eu posso operar de longe, certo? Então, tem alguns trabalhos mostrando, e agora o último, na minha área,
fizeram pieloplastia em suínos, ou seja, reconstrução da árvore urinária em porquinhos, em diferentes continentes, Europa e Estados Unidos. Todas as reconstruções foram feitas com sucesso. Qual é o grande problema da telecirurgia hoje? O delay. O que é o delay? Você faz o movimento aqui, dá menos de um segundo, o movimento acontece lá. E esse menos de um segundo, às vezes, é o tempo de reação para parar um sangramento, para evitar uma lesão. Então, às vezes, isso daí ainda é um fator que impossibilita uma cirurgia mais segura. Mas esses todos que estão sendo feitos hoje, em animais e em seres humanos, mostraram que não tiveram problemas. E o mais legal de tudo é que também o robô, com as plataformas de treinamento mais direcionado, eu consigo ensinar, eu consigo desenvolver as habilidades novas. Então, como eu precisei, por exemplo, a Intuitive sabe que ela, para vender robô, alguém precisa usar. Então, o que ela investiu? Em simulador, em maneira de aprender. Então, ela meio que ensinou como se consome o produto dela. Então, isso é interessante. Então, aprendizado e treinamento de cirurgia robótica, por existirem simuladores, por existirem essas plataformas que eu posso ter um tutor de longe, também diminuiu a curva de aprendizado, pessoal, né? Então, olha só, isso aqui é um videozinho, todo mundo já viu, da famosa uva sendo descascada por um braço robótico. Mas isso aqui, o que eu quero falar para vocês, ó, uma pessoa, um braço segurando a uva, parada, certo? Aqui está o indivíduo operando. Um outro braço executando o movimento, sem tremor. Não é que ele não treme, o braço do robô absorve, certo? Olha o tamaninho, tem uma câmera vendo e amplificando a imagem, certo? Então, ele está lá atrás descascando a uva. Então, ele vai vendo com uma câmera, dá detalhes, ele pega exatamente na casquinha da uva, uma mão puxa, a outra leva, tudo sendo comandado pelo cirurgião. Se o cirurgião tirar a cara do console, o robô para. Não pense você que ele falou, descasque a uva, não tem nada a ver. O cara treinou isso, certo? E as desvantagens? Tem desvantagem no robô? O pessoal vai falar, custa caro. Concordo, custa caro, tem que ter um investimento, tem manutenção. Mas tecnologia é isso. Tecnologia, como o Rogério bem falou, quebrou-se patentes, diminui preço. Concordo. Tecnologia e custo é uma coisa que, quanto maior a tecnologia, mais custa. Mas, ao mesmo tempo, aquela tecnologia que já virou o common sense, o dia a dia, barateia. Então, eu acho que o robô não vai ter o problema de custos, até porque tem menos efeito na qualidade de vida do indivíduo que tá recebendo a cirurgia. E agrega valor. Você acha que, por exemplo, um hospital grande que vai construir, está com plano de levar para a sua cidade, ou mesmo aqui para Campinas, está abrindo um baita hospital, você acha que o hospital não vai ter plataforma de robô? Eu acho que vai. Agrega custo, agrega valor ao hospital. Por mais que ele seja caro, mais pessoas vão referir esse hospital. Por quê? Peraí, se ali é o cutting edge de tecnologia, eu quero ir lá. Agora, tirando preço, que não é bobagem, mas cientificamente discutível, a grande questão é a ausência de tato. Então, quão forte eu estou segurando uma alça de intestino? Quão forte eu estou segurando uma artéria carótida? Porque está tendo cirurgia até de cavidade oral robótica. Quão forte eu peguei uma mamária e estou levando agora na descendente anterior? Então, essa ausência de tato são as evoluções do robô. Você tem um feedback tátil, certo? Será que, com essa questão, se eu diminuir, se eu souber o quanto de força eu estou pondo, eu vou ter melhores desempenhos? Então, isso aí é alguma coisa que a gente não sabe ainda, e é uma desvantagem do robô. E outra coisa que a gente está vendo hoje é que quando a tecnologia está pegando todas as áreas, o indivíduo vai fazer uma colectomia total, por exemplo, então ele começa a operar, começa a ligar as artérias do meso, só que é o seguinte, ele colocou o robô em um quadrante para operar, só que ele vai tirar o cólon todo, ele tem que ir para o outro quadrante. E agora?
então ele tem que tirar, colocar, refazer, redocagem do robô, porque ele não tem essa amplitude toda de movimento. Bate um braço no outro, dá conflito, dá choque, entendeu? Então, isso são algumas coisas que ainda tem algumas limitações. Põe mais braço, não põe mais braço, tem área para isso, não tem? E a questão de volume, né? Um robô, quem já foi no centro cirúrgico e viu, o robô, ele ocupa lugar no centro cirúrgico, principalmente quando não está sendo usado. Então, tem hospitais com 3, 4 robôs que, às vezes, ficam com 2 salas cirúrgicas paradas de armazém para robô, né? Então, isso daí é a área ocupada. Como que eu aprendo a usar, pessoal? Agora, chegando no direcionamento. Como que eu uso o robô? Como eu aprendo? Então, para aprender, não vou ficar muito nesse slide aqui, não, mas sempre existe uma linha. Você tem que estudar teórico mesmo, entendeu? Depois que você estuda indicações do procedimento, se realmente a tecnologia tem função no seu lugar, ou quais são os resultados que está tendo a cirurgia nisso, daí você simula as etapas da tua cirurgia, quebrando o teu procedimento em etapas, e treina cada etapa, em simuladores, treina cada etapa vendo filmes, treina cada etapa em caixa preta, em dry lab, wet lab, ou seja, você vai quebrando os procedimentos. Então, você quebra lá como que eu manuseio a câmera. Então, vai ter lá exercícios para você aprender a manusear a câmera. Ótimo, aprendi. Como que eu manuseio o grasper, a pincinha da mão direita. Daí você vai aprender movimentos que dominam até uma hora que você junta tudo isso e vai treinar no simulador, num procedimento um pouco mais complexo. E depois disso, vai para o laboratório animal, depois disso, cirurgias com prócto. Ponto. É mais ou menos isso. Tudo está organizado. E os simuladores virtuais, para você poder fazer uma aula aprender a operar no simulador virtual, é óbvio que você tem que já ter passado em técnica cirúrgica, ter entendido de laparotomias, ter entendido os princípios básicos da laparoscopia, aí você vai aprender robô, senão não adianta nada, você está lá operando o robô e não sabe como que monta uma mesa operatória, entendeu? São algumas coisas hierárquicas. Então, isso aqui é o nosso centro de treinamento, certo? Você está vendo aqui um aluno que está no simulador, o simulador tem exatamente a mesma ergonomia do console, exatamente a mesma. Então, olha só, aqui o indivíduo coloca a cara, tem aquele binóculo que você aqui vai ter como se fosse um óculos 3D, que você tem lá um aparelho de videogame, onde você vê as imagens que estão no software, né, que você vai escolher. Aqui estão os joysticks e os consoles do pé. De maneira que o indivíduo, por exemplo, isso aqui é um dos nossos alunos que estavam fazendo capacitação de cirurgia robótica, tá? Isso é lá na São Leopoldo. Estava fazendo uma sutura. Então, ele está aprendendo a suturar. Olha aqui, ó, a mãozinha, uma agulha passou para outra mão, se vocês perceberem aqui, e na tela é aquilo ali, ó. É ele sozinho treinando, não tem ninguém falando, pega ali, pega colar. Por quê? Porque o simulador te dá um feedback. O simulador fala o seguinte, olha, tá bom dessa maneira, ou repete que você precisa fazer em menos tempo, você usou muito uma mão, usou pouca outra, você se corrige. É um personal trainer teu, não tem ninguém vendo. Então, não tem viés de um professor falar para você onde está o pulo do gato. Você tem que aprender, senão você não progride, certo? Então, aqui, de novo, mostrando o aluno. E esse aqui é um outro aluno. Olha a diferença. Alunos da mesma época, o mesmo número de horas. Esse é um outro aluno. Veja a imagem, veja um pouquinho diferente. Onde ele está, acende uma luzinha, põe a agulha aqui, põe a agulha colar. É um outro aluno. Veja que ele tem uma curva diferente de aprendizado. Entendeu? Ele pode ficar mais tempo no robô, não tem problema. Não quer dizer que ele nunca vai operar. Quer dizer que ele pode levar um pouco mais tempo a chegar à proficiência dele. Ele está no exercício que o próprio robô fala, acendeu o verdinho, exatamente, era para sair aí, pega com outra mão. Então, é aquela quebra de etapas do procedimento. Isso aqui, só para vocês verem que quando chega no final do treinamento, aqui eu faria uma pergunta, qual que é a imagem real, qual que é o simulador? Isso aqui é uma prostatectomia, e numa etapa da prostata é mais difícil, que é a anastomose,
da uretra com a bexiga, quando você tira a próstata. Isso aqui é a imagem real. Então, aqui está aberta a bexiga, aqui está um braço do robô, aqui está uma agulha, o coto uretral e a bexiga aqui. Olha só o que você tem de simulador. A bexiga aberta aqui, coto uretral, e você vai fazer exatamente a sutura, anastomose, num ambiente simulado. Imagina você fazer, sei lá, 3 horas, 30 suturas, e depois ir operar um paciente. Quão melhor e treinado você não estaria? Então, não tem como não treinar. E hoje, como que a gente está em termos de cirurgia robótica? Guardem isso aqui, ó. Isso daqui é uma leitura para quem gosta de cirurgia legal, porque fala da história da cirurgia robótica em todas as especialidades cirúrgicas. E você vai ver que tem todas. Então, tá cabeça e pescoço, tá em bucomaxilo. Cabeça e pescoço, pessoal. O cara vai operar aqui, eles estão entrando com o robô transoral. Entendeu? Ou seja, a tecnologia oferece tanta destreza manual e detalhe que está sendo colocada até em coisas que você fala, pô, mas isso nem é superficial, por que eu vou fazer com robô? Né? Hernia inguinal, hernia umbilical, a pessoa está operando com robô, às vezes está forçando a barra, opinião, mas é uma tecnologia que não está dificultando as coisas. Quanto à urologia, e aqui eu vou puxar um pouco a brasa para a sardinha, e estou acabando aqui nosso bate-papo. A urologia é uma especialidade inovadora. A maioria das tecnologias endoscópicas, laparoscópicas, pode ver, o urologista estava no meio. A gente tem vocação para uma tendência cientista. A gente produz, a gente está passo a passo com a tecnologia. E o robô encaixou muito bem para nós, por causa da prostatectomia robótica. Imagina, a próstata está lá embaixo da bexiga, embaixo do pube, super difícil chegar com a mão, ver o plexo, tem o plexo dos vasos eretogênicos, da ereção. Então, assim, é uma coisa que todo mundo tem muito medo de operar, né? Acesso é ruim. Agora, com o robô, eu chego com a câmera, eu consigo ver embaixo da próstata olhando para a uretra. Eu consigo ver detalhes do feixe, né? Então, prostatectomia casou com cirurgia robótica, de maneira que hoje, mais de 90% das prostatectomias radicais para câncer de próstata nos Estados Unidos são feitas por robô. Então, assim, aqui no Brasil, com certeza você deve ter tido um avô, um tio, um pai, enfim, que alguém conhecido. Cirurgia, o pessoal falando em operar com robô. Próstata e robô realmente casaram muito bem, pela destreza, pela facilidade que a cirurgia robótica promoveu. Aqui um adendo rápido, não vou me delongar. Olha, não estou falando que a cirurgia robótica cura mais câncer, hein? Não estou falando isso. Estou falando que a cirurgia robótica, tecnicamente, é melhor para o paciente, que é mais rápida, menos agressão, o paciente volta às atividades mais rápido. Certo? Menos tempo de internação e é melhor para o cirurgião, que tem menos fadiga, mais facilidade de exercer a cirurgia, com o mesmo prognóstico oncológico que a cirurgia aberta, certo? Olha só esse caso, pessoal, aqui eu gostaria que vocês dessem uma olhada, porque aqui começa a ficar um pouquinho mais aplicado. Isso aqui é uma cirurgia que eu fiz, se não me engano, foi em 2018, acho que em 2018, não sei, mas até algum tempo já. Olha o que tinha na nossa mão. Esse é um paciente que eu já tinha operado de um cálculo de rim e ele veio numa tomografia de controle com um nódulo no rim direito. Então, vocês estão dando uma olhadinha aqui no rim, tem essa bola aqui. Isso aqui não é para estar aqui. E o mesmo, na reconstrução daquela imagem, você vê um rim bonito, tudo certinho, tudo perfeito, e aqui essa bolona. Então, tinha uma bola, que aqui é um nódulo sólido no polo superior, posterior, ou seja, está aqui atrás, ó, isso aqui é posterior, as costas do paciente, e aqui em cima é a barriga do paciente. Então, tinha um nódulo posterior, atrás do fígado, ó, o fígado aqui, ó, fígado aqui, o fígado aqui, de mais ou menos uns 3 para 4 centímetros, captando o contraste, e você olhando, você percebe que ele é circunscrito, parece um nódulozinho. Daí eu falei para ele, ó, para o paciente, vamos programar de tirar só um nódulo, precisa tirar, pode ser câncer de rim,
E eu falei, olha, tem uma maneira da gente colocar essas imagens num software, e esse software vai construir as imagens de uma maneira que eu posso ter uma visão tridimensional da mesma. E eu coloquei isso é software de um amigo urologista meu, chama Aurus Dourado, chama DocDo, certo? Isso aqui é a tomografia reconstruída do paciente. Cava, e eu estou virando no meu celular. Isso vem no meu celular. Cava, veia renal, 2 veias renais, se vocês estão vendo. Eu tirei o parênquima, ou seja, agora só está via coletora, artéria, vaso, e aqui o tumor. Agora, aqui eu com o meu dedo, eu estou falando onde esse tumor está encostando. Olha que lindo que eu posso ver. Para minha programação cirúrgica, vou colocar em posição anatômica, eu uso a cava como posição anatômica, e eu vou apagar mais um, porque eu consigo apagar mais um. Vamos ver qual que eu vou tirar. Tirei a via coletora, deixei só vaso. Tumor, o tumor está aqui. Olha só, uma artériazinha, a menor, aqui chega mais perto dele, tá depois da bifurcação da artéria renal, mas eu falo, putz, cadê a artéria renal? Cadê o tronco? Vou tirar a veia. Tirei a veia. Ah, então, ó, eu tenho um troncozinho da artéria renal, ou seja, se eu puser um clamp aqui, eu vou parar a circulação para o rim todo, não tem nada. Agora, deixa eu ver aquela via coletora, isso aqui é onde é urina, via coletora. E olha que interessante, está grudada no tumor. Como eu vi aqui, ó, realmente estava grudado no tumor. E olha só, que perfeito. Aqui eu já falei, opa, aqui eu acho que eu vou ter que abrir a via coletora. E agora eu vou colocar tudo junto, de novo, coloquei a artéria, via coletora, rim, e pronto. Programei a cirurgia. E agora eu falei, vamos fazer uma nefrectomia parcial robótica, certo? Isso aqui para você ter uma ideia, durante a cirurgia. Veja, ó, isso aqui é o robô, sou eu tirei o tumor, mas eu achei que eu tinha entrado no meio do tumor. Por quê? Porque eu não tinha entrado na via urinária, eu tinha certeza que eu ia abrir. Daí, esse daqui, ó, é o braço do meu auxiliar, que era o cara que estava me auxiliando. Ele falou, ó, Renato, tem que tirar a cápsula. Eu acho que, cadê a cápsula? E agora eu estou na cápsula do tumor, vocês vão ver. Estou cortando, a gente corta e coagula ao mesmo tempo. Achei, olha o planinho. Tá vendo? Então, ele está aspirando com o aspirador, ele está aspirando com essa ferramenta aqui, e eu achei o plano, achei a cápsula. Olha que bonito agora, o pessoal está saindo, aqui embaixo é rim normal, e olha o que vai acontecer, o que eu esperava, abrir, olha o buraquinho aqui, ó. Daí eu até falei, bom, agora chegamos, abrimos a via coletora, agora eu sei que eu cheguei no limite inferior do tumor. Isso tudo me ajudou, pelo robô aproximar a imagem, certo? E pelo meu planejamento. Então, isso é a cirurgia do futuro hoje, certo? Então, olha só que bonito, ó. Eu faço todas as manobras com o braço do robô, certo? E depois aqui, eu suturo e fecho tudo isso. Então, só para mostrar para vocês como o planejamento é importante. E, chegando no final, o que eu espero do futuro? Futuro/presente. Primeiro, toda cirurgia complexa, a gente tem que fazer impressão 3D. No Japão, o plano de saúde já está pagando para os cirurgiões a impressão 3D de um tumor complexo, de um cálculo complexo, de uma lesão complexa, para o pessoal treinar cirurgia antes, num ambiente seguro, de entrar para o paciente, porque tem menos complicação, menos dias de internação, menos UTI, menor o preço, certo? E, obviamente, treinamento. Tem que ter treinamento sempre. Eu parei de operar oncologia, câncer. Por quê? Porque eu faço mais endoscopia. E o robô tem grande volume em câncer. Então, eu tenho todo o meu treinamento, operei, mas se eu não continuar treinando, quando eu chegar para mexer no robô, eu não vou ter a mesma destreza que eu estava quando eu estava super bem treinado. Então, o treinamento é necessário para todos sempre. E aqui, os avanços da cirurgia robótica, eu não vou entrar no que vem de novo, de novas marcas, mas isso aqui, para mim, vai pegar e a gente tem que ir atrás de treinamento para isso. Isso é o single port. O que é isso? Você coloca um só no umbigo, você coloca um só portal no umbigo, e desse portal do umbigo, você tem a câmera que está mexendo, e agora os braços do robô.
Então, através do umbigo, eu consigo mexer em todos, ou seja, diminuir ainda mais o trauma cirúrgico e estou lá com as habilidades de manter com as mesmas destrezas e as mesmas articulações de movimento. Então, isso aqui a gente oferece. Isso daqui o professor Rogério mandou eu fazer, eu não fiz, eu peguei o que ele já tinha feito para mim. Estou colocando aí, quem quiser, entra aí, se informe, tira foto, põe o celular aí no QR Code, vê, mas é o seguinte, não pule etapa. Se não fez técnica cirúrgica, se não sabe o que é laparoscopia, não adianta se matricular em treinamento de cirurgia robótica, tá? Acumule etapas. Tem laparoscopia e tem de cirurgia robótica. E aqui, pessoal, sugestão de leitura, Medibolos, uma plataforma super legal de vídeos, vejam lá. Dúvidas, eu estou à disposição no Instagram, no Twitter, e à vontade para responder as questões aí de vocês. Desculpe se eu peguei muito tempo. Um abraço a todos. Eu já vi, Renato, é um tema apaixonante. Eu hoje estou dentro da área de endoscopia digestiva e, assim, a robótica veio para ocupar espaços que não existiam, então já existia endoscopia, ok. Começou a haver cirurgia endoscópica, bacana, legal, e agora já tem cirurgia robótica endoscópica. Então, você tem uma plataforma com endoscópio para você entrar endoluminal e operar com, que nem essa single port que você colocou, câmera, 2 mãos, pega, levanta, corta, tal. Cirurgia dentro de um órgão cavitário. Então, é um negócio que, nossa, não tem fim. E, que nem você falou, o robô te dá movimentos maior até do que o nosso pulso normal, né? Eu vi em algumas outras especialidades, né? Como o tema é apaixonante, a gente acaba correndo para ver o que estão fazendo por aí. Mas, por exemplo, cirurgia cardíaca, o robô você consegue operar com o coração batendo. A câmera do robô sincroniza com o eletrocardiograma e ela fica tremendo, assim, né? Sobe e desce na mesma frequência que o coração. Então, a imagem que o cirurgião está vendo é a imagem do coração parado. Você dá ponto lá na coronária, faz a anastomose, como se o coração tivesse parado, mas na verdade ele está mexendo. E eu vi também integração com outras plataformas, por exemplo, que nem você mostrou, essa reconstrução de tomografia, ressonância, e o cara joga essa reconstrução na visão dele do cara lá que está operando, lá no console, aperta o botãozinho, aparece, sobrepõe a imagem real à imagem da tomografia. Então, por exemplo, você vai operar um tumor no fígado. Onde está esse tumor? Estou vendo o fígado. Onde está? Está lá no meio. Aperta o botão, pá! Aparece, ó, o tumor está mais para a esquerda, está mais para a direita. Você vai navegando, guiado pelo exame. Então, o que mais você pode dizer para a gente, nessas coisas empolgantes, né? Eu sei que tem uso de corantes, né? Não é corante, é marcador. Fala para o pessoal o que mais que tem, né? Que já está vindo aí, que é absurdo. Eu acho que a cirurgia robótica, ela vai agregando. Então, hoje, a gente está falando de cirurgia robótica com retirada de tumor, né? Agora, como você falou, cirurgia robótica hoje, a gente está usando para endoscopia do trato urinário também. Então, tem lá não vai ter mais o indivíduo mexendo na manopla do aparelho. Você vai operar através de uma plataforma robótica dentro do rim, vai operar através de uma plataforma robótica no estômago, via biliar. Então, assim, o que está acontecendo é a miniaturização dos instrumentos, mantendo a capacidade visual, certo? E isso faz com que você consiga, por orifícios naturais ou por orifícios muito menores, manter grandes abordagens. Agora, o que a gente tem de diagnóstico, em termos de imagem, estava muito longe do que a gente tinha capacidade de usar num intraoperatório. Então, às vezes, você tem lá um baita de um PET scan, o cara faz um exame do corpo inteiro, mas ele está lá sentado no ar-condicionado, né? E você que está lá operando tem que ficar fazendo a ponte entre aquilo e o problema que você está na mão. E com as plataformas endoscópicas robóticas, ou seja, quando você coloca a imagem
através de uma câmera que vai ser processada por alguma fonte ali, você consegue fazer com que aquela fonte aprenda as duas imagens e mescle. Então, isso é sensacional, que é a realidade aumentada. Então, já você vai usar um óculos, você vai dar uma olhadinha na lesão, e aquilo ali você vai ter um ponto de referência, geralmente uma janela óssea qualquer, que você fala, ó, essa é a distância, pum, você aperta e as imagens se fundem, né? Elas se fundem e você tem exatamente uma ressonância ao vivo. Você coloca um corante, como a gente está, o Firefly, por exemplo, você coloca um corante, esse corante é uma fluoresceína, como a imagem é por câmera, eu ajusto o filtro da minha câmera para aquela fluoresceína, e onde ela aparece é que tem vaso. Ou seja, se eu injetei, ela está no vaso. Onde não tem vaso, eu não vou. Onde tem, opa, aqui tem vaso, é melhor não ir para esse lado aqui, porque é muito vascularizado, porque o corante está falando que tem. Então, é a realidade aumentada. É coisa de superligas e super amigos mesmo. Porque você começa a ter superpowers, cara. A gente começa a ter a realidade aumentada, coisa que a gente não teria na vida real. Então, não tem como comparar. Isso não vai parar. Vou só permitir aqui, o Cyrus está com a mão levantada, eu vou trazer ele aqui. Cyrus, pode abrir o microfone, a câmera, que você já está aqui para fazer a sua pergunta. Aproveitar que alguém desinibiu. Faz aí a pergunta para o Renato. Boa noite, professores, tudo bem? Cyrus, sou do terceiro ano da Unicamp. O professor Marcelo eu já conheço, do Campinas Health. Professor Renato, eu tenho duas dúvidas para o senhor. A primeira é que eu fiquei impressionado com esse mundo de tecnologia e eu vi estudos recentes sobre a ideia de fazer órgãos humanos impressos em 3D. E eu fiquei admirado, mas eu penso na complexidade de órgãos como fígado e rim, que é tudo muito, muito minucioso. Mas então eu queria saber do senhor, o senhor acha que vai ter algum limite? O senhor acha que vai ser factível daqui a um tempo essa impressão em órgãos 3D? Porque, em teoria, isso encerraria toda aquela fila de espera no SUS para transplante de órgãos. E a segunda é que, em meio a toda essa revolução tecnológica, como o senhor acha que o aluno de graduação da medicina no Brasil deve se comportar, além, claro, de dominar uma estrutura básica, uma laparoscopia, o essencial? Você acha que o aluno tem que ir atrás, sei lá, de Java para estudar um Java? O que é que o senhor pensa sobre a preparação do aluno na graduação? Boa, Cyrus. Duas perguntas excelentes. A primeira eu vou deixar por último, porque eu acho que a sua segunda é filosófica, e eu acho que tem que ter espaço para debater mesmo. Eu acho o seguinte, o aluno, a medicina hoje, ela está muito complexa, porque cada dia a gente está aprendendo mais. O curso de medicina em 6 anos, da maneira que a gente tem as diretrizes do MEC para fazer, é muito engessado. Engessado em tempo, engessado em currículo básico. Então, não adianta ser pretensioso e achar que a gente vai suprir num curso médico todas as deficiências, ou melhor, todos os avanços tecnológicos que são a ponta da pirâmide de cada especialidade. Então, isso a gente não pode ser ingênuo. Porém, eu acho que o graduando, vocês da Liga, já estão fazendo a iniciativa de procurar. Então, na graduação, o que eu acho que tem que ter? Técnica cirúrgica, explicando como lava a mão, o que é a história da cirurgia, tem que falar de Semmelweis, flora mista, flora permanente, tem que falar da luva Caroline Hampton, tem que falar do Halsted, tem que falar... Tem, lógico que tem, porque isso são as camadas de conhecimento que a gente adquire. Até chegar na apresentação, aulas introdutórias e, por que não, aulas em simuladores de cirurgia laparoscópica, de cirurgia robótica, porque o aluno tem que ser exposto ao que ele pode vir encontrar no mundo real. Então, ele não pode sair despreparado. Por isso que na nossa faculdade eu coloquei no currículo como se fosse uma aula de final de ano, onde os alunos vão ver as coisas, vão ver o simulador, vão entender uma cirurgia laparoscópica. A gente está formando médicos modernos, a gente não pode ficar engessado.
Sei que a gente tem que formar médicos generalistas, concordo com isso, o Brasil precisa, mas a gente não pode deixar de oferecer a modernização para o jovem na graduação. Segunda questão também filosófica. Seguinte, hoje a gente tem a capacidade científica de crescer órgãos através de células-tronco pluripotentes, que podem ser até de gordura, viu? Não precisa ser um embrião, tá? Então, a gente tem condições, sim. Criar um órgão numa impressão 3D e transplantar, qual que é o problema disso? O problema disso, primeiro, vieses éticos e morais, certo? Como é que a gente vai fazer? Vai criar o quê? Já a gente cria um ser humano no laboratório, a gente replica alguém. Então, assim, existe aí algumas questões científicas e religiosas, e éticas e morais que a gente não está conseguindo progredir. Mas a gente tem, sim, a capacidade de evoluir mais nesse assunto. Em 2008, quando eu estava nos Estados Unidos ainda, teve era um presidente, enfim, não é nada político, é um fato, que proibiu o estudo em células pluripotentes, mesmo que fosse de gordura. Proibiu por a banca religiosa da época, de 2008. Na verdade, foi 2007 para 2008. Ou seja, o que acontece? A ciência parou nesse tempo. Então, eu acho que a gente tem capacidade disso, mas o problema é o ser humano, entendeu? O que ele vai fazer com essa tecnologia. Mas eu acredito que fila de transplante de órgão tem um trabalho preventivo muito importante a ser feito, um trabalho de consciência para os doadores. A gente perde muito transplante porque o cara nem sabe que pode doar, entendeu? Mas eu acho que a gente vai chegar nesse ponto, criar o próprio órgão, viu? Fazer impressão 3D, sim. Tem que vencer barreiras éticas e morais. Científicas, a gente está indo bem. Legal, Cyrus, então, obrigado aí pela sua participação. Vamos passar aqui, tem uma pergunta do chat, Renato, Juliana Vicentim. Professor Renato, você comentou sobre treinar, mas aqui na região hoje, acho que tem a ver com o que você falou agora, por isso que eu puxei essa pergunta, para quem quer cirurgia, é acessível durante a residência esse treino, ou temos que buscar isso em cursos fora da residência, fora da faculdade? Boa! Tem sim, na residência é acessível. É lógico, né? Para você poder fazer esse treinamento, você tem que ter acesso ao simulador, né? Simulador não é uma coisa que está aí há muito tempo. As universidades nacionais começaram a investir nisso. Então, tem centros que têm simuladores virtuais, que você pode fazer laparoscopia, robótica. No Brasil, os grandes centros, tem treinamento na USP, tem treinamento em Porto Alegre, né? Em Campinas, São Leopoldo Mandi, que a gente está construindo um centro de treinamento para isso. O pessoal que está no Mário Gatti, no Ouro Verde, fazendo cirurgia, eles podem e devem, e está no currículo para eles fazerem treinamento em robótica. A gente fez agora parceria com a Unicamp em cirurgia do trauma e cirurgia hepática, os residentes passarem lá para fazer treinamento de cirurgia robótica. Então, assim, a cirurgia vai ter uma área dedicada ao treinamento. É como se fosse um piloto de avião. O piloto de avião, ele tem que ter 20 horas de simulador para poder fazer um voo livre sozinho. Cirurgia chegou nesse ponto no hemisfério norte. No Brasil, chegará rápido. Então, a gente vai ter que ter horas de voo em simuladores de cirurgia antes de meter a mão no paciente. Legal, eu só acrescento que vocês aqui nessa Superliga, por exemplo, já estão tendo esse primeiro contato. Algumas ligas, como a da São Leopoldo, já têm um contato até direto lá com o simulador. Então, assim, vocês já estão de olho, né, nas portas se abrindo para esse caminho. Renatão, outra pergunta. Pedro Mazieiro jogou aqui no chat, não quero deixar nenhuma escapar. Boa noite, excelente aula, professor Renato. Na sua opinião, a cirurgia robótica tem espaço para cirurgias fora de cavidades, como, por exemplo, mastectomia, esvaziamentos axilares? Boa, Pedro. Pedro é um egresso nosso, Marcelo. Eu sei. Cirurgião aí agora está se formando, né? Se formando especialista já. Isso aí, Pedro. Eu acho que tem sim. Tem um grande amigo nosso também, que é
que é um exímio cirurgião, faz reconstrução de mama, que é o Fabrício Brenelli, e ele está fazendo, já tem vários lugares usando o robô na reconstrução mamária. Lógico que tem, não é só cavidade, não. Como eu falei para você, leia aquele artigo ali que eu pus na aula, depois qualquer coisa vocês me mandam aqui, eu mando pelo Marcelo, eu tenho o PDF dele. É uma leitura excelente, de abrir a cabeça. Estou fazendo cirurgia de cabeça e pescoço robótica. Por quê? Não é pelo modismo, é pela destreza mesmo, pela capacidade de aumentar, pela definição aumentada de imagem, pelo respeito aos órgãos, entendeu? As estruturas. Então, eu acho que tem, não é só cavidade, não. E o Marcelo acabou de falar, tem cirurgia endoscópica, ou seja, é um endoscópio que sai as pinças e você vai trabalhar dentro de uma cavidade, dentro de um lugarzinho, um endoscópio. Isso aí vai acontecer, entendeu? Então, assim, não é só para laparotomia ou toracotomia, não. Puxar mais uma aqui, Renato. O pessoal está com vergonha de levantar a mão para não entrar mais aqui. Acho que o Cyrus deixou o pessoal... Mas aqui no chat tem mais, ó. Professor, na cirurgia robótica, você tem a possibilidade de observar a consistência do órgão, tumor e qual força deverá ser aplicada sobre ele? Porque na cirurgia convencional temos o total controle sobre a força aplicada no órgão. Já o robô daria essa possibilidade de perceber a consistência do órgão? Quem pergunta é o Ramiro. Ramiro, você matou a pau. Esse que é a questão. Lógico, o indivíduo que está bem treinado, que opera todo dia, ele consegue até ter uma noção, mas esse feedback tátil, áptico, não existe, você não tem. Então, às vezes, você aperta uma estrutura, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Quando você pega uma agulha, você está usando uma agulha de 2 centímetros, com um fio de poligalactina, um Vicryl 3, né, 3,0. Então, 3,0, agulha de 2 centímetros, é um fio, cara, duro, robusto. Se você colocar o robô na agulha e fizer isso com a sua mão no console, você quebra a agulha. Essa é a força que você tem na mão do robô, entendeu? Às vezes, você dá um nozinho lá no robô, dá o nó e não quer trocar a pinça por uma tesoura para o auxiliar pegar e cortar, você pega o fio, faz assim com a mão, o fio estoura. Ou seja, a força do braço é fenomenal, dá até medo, certo? Você quebra um osso com a força do braço do robô, tranquilamente. Então, você não consegue palpar uma estrutura. Esse é o grande viés da cirurgia robótica, que está sendo estudado para a gente ter o feedback tátil. Legal, mais uma aqui. Renato, João, Vitor, eu não quero deixar nenhuma escapar, que tivemos aí 150 quase pessoas no pico. Legal. Alguns já foram dormir cedo, mas tem gente aqui empolgada, tem mais 90 aqui. Professor Renato, o senhor comentou sobre o uso de serviços de reconstrução 3D antes dos procedimentos cirúrgicos. João Vitor Ribeiro perguntando. Mas, durante eles, o cirurgião consegue ter acesso às imagens e fazer alterações nelas, rabiscos, rascunhos, no computador, para auxiliar durante o procedimento? Boa pergunta. Não só consegue, como você tem uma ideia, quando você está fazendo um treinamento, por exemplo, de cirurgia robótica, o seu proctor pode entrar na plataforma como proctor e uma das telas da cirurgia, durante a cirurgia, ele pode rabiscar, entendeu? Para você ter uma ideia de como está avançado. Então, ele pode usar uma das telas como lousa. Esse aplicativo é de um urologista, Aurus Dourado, lá no Pará. Esse indivíduo está rodando o mundo apresentando o que ele faz. Ele pegou, junto com um indivíduo, um técnico de informática, um engenheiro de computação, e ele criou essa plataforma que ele consegue alimentar as imagens em DICOM, que são as imagens da tomografia, e consegue ali fazer com que você interaja com as imagens. Então, você viu que eu retirei as estruturas? Se eu quiser colocar seta, mandar para o paciente, é aqui que é a minha preocupação, eu posso, e assim eu fiz, entendeu? Então, você vira uma tela de iPad, que você pode pôr seta, escrever o nome do paciente, tirar foto, mandar. Então, o cara fez como se fosse um aplicativo de desenho no iPad, em que eu tenho as imagens da tomografia ali alimentadas. Então, pode sim. Legal.
Bom, tô vendo aqui, se quem quiser, só levantar a mão, a gente puxa aqui ou escreve aqui no... Ó, o nome do no negócio chat. chama DocDo. Dê uma olhada lá depois, Marcelo e Rogério. Super legal, viu? Deve custar pro paciente R$ 200 para o cara fazer isso. R$ 200 ele tem a tomografia dele 3D na tua mão. Lógico que você não vai pedir para isso se o cara tiver uma coisa que não precisa fazer nada. Mas, assim, é sensacional isso. Ó, Renato, apareceu aqui a Júlia Fonseca, você já está aqui dentro do Oi, painel com a consegue gente? me ouvir? Sim, pode fazer a sua pergunta. Professor, queria agradecer primeiro a aula, foi muito boa. Eu, felizmente, já tive o prazer de ver um robô em campo. É realmente uma sensação inexplicável, muito incrível. E mais uma coisa que eu fiquei um pouco na dúvida, aparentemente, ele realmente aparenta ter muitas vantagens, assim, e óbvio que ele tem as suas desvantagens pontuais, que nem você colocou, mas quando a gente busca na literatura, o que eu sempre ouvi dizer é que ele ainda não tem realmente não tem ainda uma melhora de fato para o paciente em relação à cirurgia de videolaparoscopia. Que se você pegar um cirurgião que é tecnicamente hábil para fazer uma videolaparoscopia ou fazer uma cirurgia robótica, o desfecho para o paciente seria o mesmo. Perfeito. Ele teria a mesma, né, seria melhor. Que até um dos fatores, hoje em dia, que eu vejo quando as pessoas vão optar por fazer uma cirurgia por vídeo ou robótica, fora a questão financeira, se não apresenta nenhum benefício a mais, eles acabam optando, muitas vezes, por não utilizar a cirurgia robótica. E eu queria saber se isso ainda é realmente uma verdade. E outra questão que eu vejo é que é muito melhor para nós, cirurgiões, na questão de melhorar mesmo a nossa qualidade de vida, nosso tempo de trabalho, né? Porque a cirurgia robótica vai permitir aí que os cirurgiões, acredito que operem por muito mais tempo. Isso aí. E era isso que acho que eu tinha, era mais isso que eu tinha assim de dúvida, se tem realmente um benefício ou se ainda não apresenta total benefício. E outra dúvida que eu tenho é que faz muito mais incisões a cirurgia robótica do que uma cirurgia por vídeo, né? A questão, às vezes, de quadrantes, os braços, né? Eles têm uma limitação de movimento. E eu queria saber se isso apresenta uma piora, assim, para o paciente, essa questão do aumento do número de incisões. Perfeito. Excelente. Onde você faz faculdade? Eu sou do 3º ano da PUC de Campinas. Excelente suas perguntas. Deve ter o cirurgião em casa ou conversa muito com o cirurgião? Meu pai é cirurgião plástico, meu namorado é cirurgião também, está fazendo plástica, e eu gosto muito da área cirúrgica, então eu já busco acompanhar uns médicos, acompanho um médico em São Paulo, que foi quando eu tive a oportunidade de ver a cirurgia robótica. Eu acho que as perguntas são muito maduras, viu? Porque é isso aí. Agora, você usou algumas coisas aqui que são as deixas para nós defendermos a robótica no que não é defensável. Por exemplo, você falou, se eu tiver um cirurgião laparoscópico hábil e habilidoso, ele vai ter o mesmo desempenho de fazer uma prostatectomia radical do que um indivíduo que está fazendo por cirurgia robótica. Completamente certa. E eu fiz questão de falar isso na minha aula, que a cirurgia robótica não oferece resultados melhores que a aberta, certo? Então, assim, ninguém está falando que a cirurgia robótica está mudando os prognósticos oncológicos. O que a gente está vendo é que cirurgia robótica, pela facilidade que você tem no entendimento da ergonomia e da função de operar, porque é muito parecido com o que a gente faz com as mãos mesmo, e estamos acostumados, ou seja, você não precisa desenvolver uma coordenação olho-mão nova, como na laparoscópica, você democratizou a cirurgia. Então, a curva de aprendizado da cirurgia robótica é muito menor do que da cirurgia laparoscópica. Então, para você ficar bom para uma cirurgia laparoscópica, depende de muito mais do seu esforço, do seu empenho, do tempo que você gasta operando, do que uma cirurgia robótica. Isso é provado, certo?
Então, o que acontece? Se o indivíduo que opera mais ou menos com laparoscopia, ele vai ter um tempo cirúrgico maior, ele vai ter um paciente com um pouco de mais de dor, ele vai ter um paciente ficando um pouco mais tempo internado, certo? Porque o trauma cirúrgico é um pouco maior. Então, aí ele pode perder um pouco para o cara que fez uma robótica, porque uma robótica ele pode ter uma destreza um pouco menor. Eu não acho que o número de portais é alguma coisa que possa impactar em termos de trauma cirúrgico. Às vezes você coloca um a mais para o teu auxiliar poder aspirar, te passar uma agulha, né? Mas isso você coloca um de 5 milímetros que mal se vê. Mas, enfim, eu acho que é o seguinte, cirurgia robótica não oferece resultados oncológicos melhores, mas sim diminui o tempo de internação, tempo de consumo de analgésico, o tempo de retorno às atividades anteriores do paciente, ou seja, ela volta às atividades mais cedo, tá? Do que se comparando com uma cirurgia aberta. A laparoscópica bem feita e a robótica estão assim, ó, andam junto, porque a cirurgia robótica é cirurgia laparoscópica assistida por robô, por definição. Então, o trauma cirúrgico num cara que opera laparoscópica bem e um cara que faz robótica é igual. Muito legal. Pessoal, até pelo adiantado da hora aqui, foi um tema que a gente discorreu bastante. Só chamar a atenção, Renato, eu já pus aí no seu WhatsApp, depois você vê. Tivemos aqui um predomínio de alunos do terceiro, quarto ano. Legal. A PUC liderou aqui as estatísticas, 83 alunos da PUC. Mandic em segundo lugar com 24. Eu, Rogério, vamos pegar aí 24 alunos da Mandic, tem liga de cirurgia, cirurgia do trauma, cirurgia do aparelho digestivo, tem gente faltando. Depois a gente vai dar uma olhadinha na lista. Lá atrás. Aí depois a Unicamp com 12, Claretiano com 9 e a Embi Morumbi com 15. Né? Embi na frente do Claretiano. Diversas ligas e a sua nota pelos alunos 4.7 de 5. Então foi uma aula muito bem pontuada, muito. É bom isso? Foi bacana. Bom? Foi bom, passou. Tá Não precisa nem de recuperação. Tá bom. Rogério, você quer colaborar aí com o fechamento aí? Queria parabenizar o Renato aí. Aula fora do padrão, não esperava que... Eu já sabia que ia ser boa, mas foi muito melhor do que eu imaginava. Queria só compartilhar uma experiência que eu tive lá no laboratório de simulação, que eu fiz um curso no ICAD de laparoscopia em 2017 e a gente fazia nefrectomia em rim, de porco vivo, tudo, né? Uhum. Eu acho que a laparoscopia realmente é muito difícil você ter coragem de fazer num ser humano sem testar em animal em vivo primeiro. Cirurgias mais complexas, como uma nefrectomia. Eu lembro que eu usei o simulador do laboratório umas 4 ou 5 vezes para ir fazer o primeiro ser humano depois de 2018 em crianças. E foi essencial, né? Porque você vai treinando, por mais que não tenha sensação háptica e tátil, você vai treinando os passos, a anatomia, a visão, o que está em cima e embaixo, onde passa a veia, onde passa a cava. Eu fiquei com dúvida dessa questão do aplicativo lá do DocDo, que é a mesma coisa do Osirix, que a vascular, hoje, a vascular ela pega o Osirix, ela renderiza em Daikon e ela treina e já testa o tamanho da prótese ou manda fazer sob medida. Eu queria saber se os simuladores que vocês estão trabalhando, você consegue, às vezes, renderizar para você treinar como eu fiz com o rim. Você renderizar e treinar com... Não tem a ver com o que o cara faz do DocDo, é outra coisa. Treinar no simulador a lesão. É possível isso? Mas isso daí é o futuro. O cara vai pegar a imagem do paciente e vai alimentar no simulador. E o simulador vai construir a anatomia do cara. É exatamente isso. Aquele slide lá do pessoal no Japão, eles estão fazendo isso. Só que é o seguinte, cara, para fazer isso hoje, você entra em conflito com o Intuitive, né? Agora, com as novas plataformas, com certeza você vai alimentar as imagens da tomografia lá. E aí eles podem dar a anatomia do paciente ali. Ficar individualizado. Isso é futuro. Legal. Era só para ver isso aí, porque esse lance do Daikon, uma vez o cara deu uma aula aqui de Osirix e parece que as montadoras, né, o Daniel da rádio me explicou, que a Philips, as máquinas não se conversavam. Aí eles padronizaram para poder mandar tomografia do Japão para os Estados Unidos, para a Europa e tal. Tudo igual. Acho que a globalização é uma questão agora de tempo, né, para o que você está falando. Obrigado aí, parabéns. Eu só queria saber mesmo, aprender. Você está na frente, não sei para onde que está indo. Obrigado, Bruno. Parabéns aí.
Pessoal, então vamos dar andamento aqui para o fim. Estamos com 80 guerreiros aqui ainda. Renato, isso é muito bom, viu? Atraiu a atenção do pessoal demais. E eu vou já agradecer, deixar a palavra no final para você encerrar, mas já agradecer aqui a sua presença. Sempre um prazer ter você por perto, aqui com a gente agora na Superliga. Já aprendeu o caminho, já sabe então como é que é. Vamos acioná-lo mais algumas vezes, com certeza, tá? Vou te pedir no seu encerramento, por favor, você consegue projetar aquele QR Code de novo? Porque daí, de repente, o pessoal que não conseguiu, já pode ir projetando, né? Depois você tira e depois você entra com o seu vídeo para fazer o encerramento aí. Pessoal, então, nós temos aí novas reuniões para os próximos meses. Eu vou estar sempre comunicando isso no grupo lá onde estão os presidentes vão passar para vocês, para suas respectivas ligas. Tá aí, ó, esse QR Code de 2 cursos de capacitação em cirurgia robótica, esse da esquerda, capacitação básica em cirurgia videolaparoscópica da direita, que vocês aqui da Superliga estão tendo esse acesso especial. Só se inscrever, vale a pena. O Renato é o coordenador desses cursos. A estrutura lá do Laboratório de Simulação da São Leopoldo é demais. E para quem não tem, para quem está nas outras instituições, vale a pena, tá? Sem essa coisa de, não vou lá porque eu sou aluno da outra faculdade, nada disso. Aproveita o que cada uma tem de melhor e a gente aqui na Superliga, nosso papel é justamente fazer isso, fazer a integração do que cada uma tem de melhor. Então, eu recomendo fortemente vocês se inscreverem aí na que vocês mais tiverem interesse e encontrar lá o professor Renato com essa qualidade de aula aí para falar para vocês. Renato, muito obrigado. Deixo aqui o espaço para você fazer sua mensagem final e até uma próxima. Obrigado a vocês todos pelo convite. É isso aí mesmo, essa integração é mérito todo de vocês aí. Marcelo, Rogério, parabéns. Para mim é um prazer sempre estar aqui com vocês. Foi a primeira vez, mas tenho certeza que se tiver outro convite, não hesitarei em vir. E estou sempre aqui. E é isso aí, pessoal. Parabéns pelo evento. E vamos todo mundo descansar, que hoje é segunda-feira. Segundou. Valeu, pessoal. Valeu, Renato, valeu, Rogério. Obrigado, Albert, que deu suporte aí pra gente. Obrigado, Albert. Foi mesmo. Pessoal, festadoDiaDoMédico.com.br, vamos chutar o balde. Eu também, tô lá. Eu vou. Então, vamos chutar o balde lá. Fechou. Valeu, pessoal. Até uma próxima. Tchau. Valeu.